A galera para que possa vir aqui também participar dessa live diferentona que vai rolar aqui no Zoom. Então vamos lá. Vocês vão assistir um pouquinho aqui do nosso começo de live. Olá, pessoal! Tô passando aqui ao vivo só para dizer para vocês que, na verdade, eu tô no Zoom fazendo aquela live interativa que eu falei para vocês que ia rolar aqui hoje. Então, se você não viu ainda, o link tá lá no nosso grupo de aulões. Vem participar, que vai ser super legal. Vou entregar um ouro. É uma aula da minha mentoria que eu ia gravar para os meus mentorados e eu resolvi fazer ela ao vivo e disponibilizar para todos os meus seguidores. Eu vou deixar a live rolando um pouquinho aqui no Instagram, tá? Para vocês verem que eu tô ao vivo e migrarem aqui para o Zoom, para poderem participar, interagir comigo, mas eu vou estar olhando aqui para a galera do Zoom, tá, gente? Eu vou estar falando com a galera do Zoom, então vocês que estão assistindo aí no Instagram, me perdoem. Bom, voltando aqui, galera, bom dia, que bom ter vocês por aqui. Espero que vocês possam participar, para que vocês possam interagir com as dinâmicas que a gente vai fazer aqui hoje. Vai ser super divertido. Eu planejei um evento bem especial para vocês. E o tema de hoje é justamente esse, né? A gente falar um pouco sobre a importância da interatividade na construção das nossas aulas, na construção dos nossos encontros de mentoria. Às vezes a gente acha que é só sobre conteúdo e acaba perdendo várias oportunidades. Não sei se vocês notaram, logo que a gente iniciou aqui a nossa live, tinha na tela um slide que estava sendo compartilhado com vocês. E nele estava escrito o seguinte, para vocês escreverem no chat para mim, qual que é uma área que você tem muito conhecimento, algo que você sabe bastante, algo que você gosta de compartilhar com as pessoas, que poderia ser ou não ser a área na qual você empreende, que você faz o seu curso ou a sua mentoria. E o que era essa atividade, gente? Por que tinha isso? Por que eu comecei já aqui a interação? A Dani respondeu, eu interagi com ela no chat. Pelo seguinte motivo. Antes da sua abertura, você pode preparar para suas aulas, os seus encontros de mentoria, o que a gente chama de pré-abertura. As pessoas chegam e é comum, principalmente no mundo online, que a gente não chegue todo mundo na mesma hora. Tem gente que chega um pouquinho adiantado, então a gente tem o hábito de abrir a sala 5 minutos mais cedo. Tem gente que chega um pouquinho atrasado, tem gente que começa a se conectar, mas a internet demora um pouco para conectar de verdade. Então, a gente faz esse procedimento de pré-abertura, porque a gente não tem que recompensar quem chega atrasado. Na verdade, a gente tem que recompensar quem chega cedo. Então, quem chega cedo, quem está desde o começo da aula, já tem algo para fazer, não fica ali esperando os atrasados de plantão chegarem para poder começar a aula. Então, aquela coisa de, vamos esperar o pessoal chegar aqui 5 minutinhos, não precisa. Vocês podem preparar uma pré-abertura. E essa atividade que eu passei para vocês aqui, que é deixar na tela um comando para as pessoas fazerem, é super fácil, de baixo risco, e vocês podem fazer nos encontros de vocês. A de hoje, como a gente está se conhecendo agora, e eu sei que o meu público são infoprodutores, pessoas que trabalham a partir do conhecimento, eu perguntei justamente isso. Qual que é uma área que você sabe muito domina? E a Dani respondeu para mim aqui que ela domina emagrecimento feminino. E eu continuei a conversa perguntando, né, como que ela aprendeu sobre isso e a gente poderia trocar. Só que a Dani já me falou que hoje ela não pode abrir microfone, ela vai ficar só aqui assistindo. Mas a gente poderia começar a trocar sobre isso. E as pessoas, elas gostam muito de falar a área de expertise delas. Por isso que eu perguntei sobre o que ela sabe. Eu não vou fazer uma pergunta e colocar a pessoa numa saia justa para ela falar de uma coisa que ela não sabe. A gente precisa, especialmente numa aula interativa, criar um ambiente de segurança, um ambiente onde as pessoas se sintam seguras de estar participando das atividades. Então, o primeiro passo para as pessoas se sentirem seguras é elas saberem que elas não vão ser chamadas para falar de algo que elas não sabem, que elas não vão ser chamadas para responder uma pergunta que elas não têm conhecimento. Então, quando eu pergunto sobre o que você sabe, e aí eu interajo com você em cima disso, é muito gostosa essa interação. Então, fica aí já uma dica para vocês. Façam uma atividade de pré-abertura, antes mesmo de começar a sua aula, porque assim você recompensa os participantes que chegaram cedo e não os participantes que chegaram mais tarde.
Ok, até aqui, galera? Essa é uma aula interativa, ok? Vocês podem participar mandando mensagem no chat, vocês podem abrir microfone para tirar dúvidas, vocês podem abrir câmera para participar aqui junto comigo e eu vou propor algumas atividades. Para eu entender um pouquinho a dinâmica desse grupo, só a Dani que me deu um alô aqui no chat, dizendo que ela não vai poder participar falando. Quem está aqui? Renata, Zilá, o iPad, que eu não sei de quem que é, a Elaine, o Leterino. Quem vai poder participar falando, abrindo câmera, abrindo voz, para eu saber e entender se a gente faz algumas atividades ou se eu só explico elas para vocês. Contem para mim. Eu posso. Elaine pode, Renata pode. Zilá, Leterino, pessoal, só para eu entender. Senão se eu tenho Renata e Elaine já dá para fazer com vocês duas todas as atividades que eu programei. Então, não tem problema nenhum. É Eliane, tá, Ju? Oi, Yara, você vai poder participar aqui com a gente? Deixa eu colocar aqui no... Yara só vai... Ju. Então, pronto. Eu tenho a Renata, a Elaine, acredito que a Zilá abriu câmera também vai conseguir participar aqui com a gente. Vai conseguir, Zilá? Oi, Ju, vou sim. Que bom, nós estamos... 3 é um número excelente. Pode ficar o vídeo escondidinho, quem não puder participar, não tem problema nenhum. Galera do Instagram, para vocês foi isso. Tô saindo daqui, vou ficar agora só com o pessoal que tá me prestigiando aqui no Zoom. Beijo. Prontinho, Instagram já era só para dar um alô lá mesmo. Vamos continuar por aqui. Bom, então eu falei para vocês sobre pré-abertura. Agora a gente vai cair na nossa abertura oficial. Por que eu amo atividades? Eu vim de uma escola onde as atividades eram o nosso grande diferencial. Um dos meus primeiros trabalhos pós-intercâmbio, pós-universidade, foi numa consultoria de desenvolvimento humano. A gente fazia treinamentos para vários executivos de várias empresas do Brasil todo. E o nosso grande diferencial é que a gente fazia esses treinamentos muito pautados em dinâmicas, em atividades, em fazer as pessoas co-criarem com a gente conteúdo e não a gente levar um programa pronto ali para elas. E eu fui vendo o poder que isso tinha. E quando eu vim para online, eu percebi que simplesmente as pessoas não faziam isso no online. Elas achavam que o online ele não nos permitia interagir com as pessoas. Que o que dava para fazer no online era fazer aula gravada, falando para a câmera, dava no máximo para a gente fazer alguma pergunta e as pessoas responderem no chat. E vocês vão ver hoje que dá para fazer um monte de coisa legal no online. Vai ser uma amostrinha aqui, obviamente, né, de tudo que a gente pode fazer, mas entender que a interatividade ela vai gerar muito valor para você como infoprodutor, porque os seus produtos vão ser bastante diferenciados e muito valor para o seu aluno, porque ele vai se conectar com o seu conteúdo num outro nível, faz muita diferença, tá, gente? De novo, podem perguntar quando vocês quiserem, tá, meninas e meninos? Bom, vamos fazer uma atividade aqui, que essa vocês podem aplicar, inclusive em lives no Instagram, não precisa ser só no Zoom, que chama check-in ou chuva de comentários. A gente orienta as pessoas para falarem uma coisa todas ao mesmo tempo. Então, eu gosto de fazer isso normalmente no começo da live, da aula, do encontro. E você pode perguntar várias coisas para as pessoas. Em geral, eu pergunto como que elas estão se sentindo no início e depois eu faço um check-out lá no final, perguntando como que elas estão se sentindo depois da aula. Mas dependendo do tema da sua aula, você pode variar essa pergunta com algo que faça sentido para aquela aula que você vai dar. Então, bora fazer um check-in com vocês aqui hoje, mas o check-in funciona da seguinte maneira, não escrevam no chat ainda. A pergunta é, como vocês estão se sentindo aqui hoje? Eu vou pedir que vocês escrevam em caixa alta, então que vocês apertem o caps lock do computador de vocês. Quem tiver no celular é só apertar 2 vezes a setinha que ela fica em caixa alta e escrevam para mim o sentimento que vocês têm nesse momento no chat, mas não aperta Enter. Só escreve para na hora que eu contar até 3, todo mundo apertar Enter. Dani, a Yara, que estão só ouvindo, se conseguirem escrever, escrevam também. Qual que é o sentimento de vocês nesse início de live nossa aqui? Vou escrever também. Conseguiram escrever? Joinha? Vou contar até 3 agora. No 3, todo mundo aperta o Enter junto. 1, 2, 3... chuva de sentimentos. Aí veio aqui pra gente, eu tô empolgada, a Zilá tá curiosa, a Renata tá curiosa, a Elaine tá curiosa, animada com o conteúdo da Ju, a Yara tá em paz.
E isso é muito gostoso, gente, porque você tem um termômetro. Às vezes eu pergunto isso, vem todo assim, cansada, destruída, nossa, e eu sei que eu preciso puxar aquela aula um pouco mais porque as pessoas estão cansadas. Então é um termômetro para você entender como que está a sua audiência, começar. As pessoas têm que fazer uma ação, então elas saem da passividade de só te escutar e começam a fazer algo, elas começam a interagir com você, elas interagem diretamente umas com as outras, porque eu tô vendo o sentimento da Zilá, da Renata, da Elaine, da Yara, tá todo mundo se conectando, ó, o Leterino falou pra gente que tá com expectativa, então a gente se conecta num nível bem pequeno ainda, bem seguro, é ótimo para a gente começar a esquentar. A gente nunca começa uma atividade interativa com uma atividade muito complexa, ou de uma conexão ou disposição muito grande. A gente vai esquentando as pessoas aos poucos, e essa é uma que dá para fazer em qualquer momento. Agora, eu vou propor uma segunda atividade para vocês, que vocês podem fazer, essa eu recomendo mais para encontros de mentoria, ou aquelas aulas ao vivo que a gente faz no curso que participa bastante gente. A gente está com um fenômeno chamado fatiga de Zoom. As pessoas estão, tipo, burnout de Zoom, cansadas de ficar o dia inteiro no Zoom. A gente estava acostumado até o ano passado a olhar tanto assim para o nosso próprio rosto. Porque eu estou falando com vocês aqui agora e eu estou me vendo enquanto eu falo. E antigamente, a gente não, eu estava numa reunião, eu estava no workshop, eu não estava vendo, não tinha esse feedback imediato de como que eu estou, do meu rosto, que eu estou aqui no quarto da minha filha, porque é o único cantinho da casa que a obra do lado não faz muito barulho. Eu estou com uma obra aqui que não termina. Então, você não estava vendo isso o tempo todo. Agora você, olha, meu cabelo tá bagunçado, eu tô com olheira, eu tô isso, eu tô aquilo. A gente está o tempo todo se vendo. E isso dá uma certa fatiga. Então, a gente faz um exercício no início da live para todo mundo, primeiro, chegar, porque a gente estava fazendo um monte de outras coisas. Até eu chegar aqui online, eu tropecei no cachorro, o vizinho fez não sei o quê, tocou o telefone, mil coisas aconteceram. Então a gente dá um tempinho para as pessoas realmente chegarem antes de entrar no conteúdo. E a gente dá esse tempinho de câmera também. Então a gente brinca que são 60 segundos de blackout. A gente pede para as pessoas desligarem a câmera delas por 1 minuto. E para que nesse tempo elas foquem exclusivamente na respiração. É uma espécie de mindfulness, de meditação, e se concentrem no aqui e agora. E se elas tiverem que fazer qualquer coisa para começar, porque às vezes a gente está atrasado. Aí a gente vem meio correndo, esqueceu de pegar água, esqueceu de fazer isso aqui, a gente fica ansioso com isso. Pode ser nesses 60 segundos também. Quem é de meditar, medita. Quem não é, quer pegar uma água, quer correr, fazer alguma coisinha, tem esses 60 segundos iniciais para fazer isso. Eu vou fazer com vocês. Então, vou pedir para vocês fecharem as câmeras, eu vou fechar a minha também. Por 60 segundos, eu vou voltar a música que estava tocando aqui, para a gente ter uma música de fundo. Eu tenho um cronômetro aqui, e eu vou marcar para vocês 1 minutinho, para que a gente possa se conectar com a gente mesmo, parar de se olhar um pouco e se a gente precisar pegar qualquer coisa que a gente possa pegar. Só um segundinho, gente. Já vai começar a nossa musiquinha.
Ok, podemos retornar desse nosso 1 minuto com a gente mesmo. E às vezes, gente, esse 1 minutinho com a gente mesmo é quase um presente que a gente se dá, porque a gente passa o dia inteiro sem ter 1 minuto só pra gente. E aí você dá esse presente para seus alunos, para suas alunas no início da sua aula. Você vai ver que eles vão estar mais focados, mais concentrados, porque eles tiveram esse momento para chegar com calma e não chegar ali esbaforido, aquela coisa correndo, porque já estava atrasada, a aula já tinha começado. Para quem está chegando no Zoom agora, esse Zoom vai ser assim, a gente vai fazer uma série de dinâmicas, uma na sequência da outra. Não é para vocês fazerem todas essas dinâmicas nas suas aulas de uma única vez. Vocês vão começar a pensar desse repertório que eu vou passar aqui para vocês, aquelas que fazem mais sentido em cada contexto, variar de um encontro para o outro, tá? Porque desde que a gente chegou aqui, a gente já fez a dinâmica de pré-aula, que era para vocês pensarem num assunto que vocês sabiam muito e a gente trocar um pouquinho antes da aula começar. Nós fizemos a dinâmica inicial de check-in, de escrever no chat. Fizemos agora os 60 segundos de blackout, para que a gente se reconectasse com a gente mesmo. E eu vou propor mais uma coisa nesse mood nosso, nesse momento de aquecimento, que é o seguinte: todo mundo sabe trocar o nome no Zoom? O nome que aparece aqui? Se vocês não souberem, eu vou explicar. Você vai passar o mouse por cima da sua imagem, vai aparecer 3 pontinhos, e aí você vai clicar nesses 3 pontinhos e tem lá, ou vai estar escrito em português, né, renomear, ou em inglês, rename. E eu vou pedir para você se renomear da seguinte maneira: pensa uma qualidade sua pela qual você é muito grata ou grato. Você fala, cara, eu sou muito grata ou grato por ter essa qualidade. E você vai escrever seu nome, por exemplo, Elaine, e em vez de Costa, vai ser Elaine e essa qualidade. Renata, em vez de Silva, Renata e essa qualidade. Tá bom? Vamos fazer isso agora? Pensa nessa qualidade que você é muito grata por ter e coloca ela do lado do seu nome. Deixa eu ver se eu consigo mudar o meu também. Eu tô pinada aqui. Acho que talvez o meu eu não consiga mudar. Consegui. Olha só que legal que tá ficando o nosso... Deixa eu colocar um gallery view aqui para ver de todos vocês. Então, a gente tem a Zilá, que é comprometida, a Renata, que é humana. Leterina, você consegue trocar pra gente? Se você não conseguir, escreve no chat, não tem problema. A Melissa, que é habilidosa. A Natália, que tem sabedoria. A Yara, eu acho que ela tá no iPad, ela também não tá conseguindo, talvez, trocar. Yara, se quiser digitar no chat pra já, ela falou aqui, se quiser digitar aqui no chat, qual que é a sua qualidade pela qual você é muito grata? Dani, se você quiser digitar também no chat, fiquem à vontade. Que eu leio pro pessoal. Então, vocês percebem que essa atividade, ela é uma atividade que ela já tem um risco um pouquinho maior. Qual que é esse risco um pouco maior? Nem todas as pessoas sabem exatamente como mudar, então você tem que explicar como mudar. Algumas pessoas estão usando devices que não vão permitir que mude, como o iPad, o telefone às vezes é um pouquinho mais chato. Aí vocês dão uma alternativa. Ah, você não pode mudar? Então escreve no chat, para que a pessoa não se sinta não participante da atividade. Tá? A gente vai falar já sobre os princípios da interatividade, mas esse é um deles, as pessoas têm que se sentir pertencentes, tá? Nunca se sentirem excluídas da atividade. A Yara colocou aqui pra gente sabedoria, a Dani é persistente e o Leterino é comunicativo. Então, olha que a gente tem um grupo bem diverso aqui em termos de habilidades e é gostoso a gente parar para pensar dessa forma. Pelo que nós somos gratos? Às vezes a gente esquece de agradecer pelas qualidades que a gente tem, que a gente expressa todo dia. Isso é algo que, se o seu público, de alguma forma, precisar desenvolver esse olhar mais apreciativo para si mesmo, é uma atividade bacana de fazer e é uma atividade interessante para conectar as pessoas também, para que elas comecem a conhecer um pouquinho uma das outras. Ah, se a Renata se diz humana, será que ela trabalha? Será que ela é coach? Será que ela é psicóloga? Aí você começa a ficar curioso sobre aquela outra pessoa. Natália, sabedoria, não sei o que será que ela faz? Então, é um jeito de você estimular. Imagina que esse Zoom podia ter 100 pessoas aqui.
Imagina que as pessoas iam abrir ali e ver 100 diferentes qualidades. Então, tudo isso é para a gente começar a criar conexão entre as pessoas, tá certo? E aí vocês vão escolher, dentre essas atividades, aquela que para o seu grupo, no seu momento, fizer mais sentido. E isso me dá um gancho para a parte 1 de conteúdo do nosso encontro de hoje, que é quais são os princípios para que a gente possa aplicar bem a interatividade, porque não é só sobre a gente saber as dinâmicas e qual dinâmica existe. Se você for no Google e digitar dinâmicas online para o Zoom, vai aparecer um monte de coisa, você pode se basear nelas. Então, antes de você ir para a dinâmica, pensa assim, por que eu quero fazer isso? O que isso vai agregar para o meu aluno? O que isso vai agregar para o programa que eu estou criando? O que isso vai agregar para levar essa pessoa para mais perto do valor que eu quero entregar para elas? E aí tem 6 princípios que eu fui enxergando eles ao longo do tempo, conforme eu ia criando atividades, que se repetiam sempre e que, se bem aplicados, eles levam a gente para o sucesso ao criar uma atividade, uma dinâmica, uma interação. Primeiro princípio é o contexto. Não adianta, gente, a gente fazer uma atividade por fazer. Ah, a Ju falou que é muito legal a gente fazer a atividade do nome. Vou fazer. Por quê? Combina com o contexto em que a sua aula está acontecendo, com o contexto das pessoas que estão ali, com o contexto do que você quer ensinar. As suas atividades, elas têm que criar contexto para o seu conteúdo. Tá? Hoje aqui a gente vai ver uma salada mista de atividades. Por quê? Porque o contexto é ensinar para vocês sobre atividades, mas você tem que pensar isso para o seu conteúdo. E muitas vezes muitas atividades são pautadas em perguntas. Você pode simplesmente calibrar a pergunta, calibrar a forma de execução para que ela esteja mais adequada ao seu contexto. Tá? Então, primeira coisa, não vamos fazer porque é legalzinho, não vamos fazer porque está todo mundo fazendo, vamos fazer porque tem a ver e vai somar para aquilo que eu estou construindo. Esse é o primeiro crivo que a gente tem que passar. O segundo é, toda atividade, ela tem que ter na base dela a intenção de criar conexão. A atividade, ela acontece para criar conexão, e a conexão pode acontecer em 3 níveis. Primeira conexão é entre você, que é o professor, o facilitador, o palestrante, que está ali passando o conteúdo, e as pessoas que estão te assistindo, seus participantes, os seus alunos. Você pode usar uma atividade para criar esse tipo de conexão. Então, aquela primeira atividade em que eu pergunto para vocês qual que é a área de conhecimento, ou qualquer outra atividade que eu pergunto alguma coisa para vocês me responderem, eu estou criando conexão em primeira instância entre nós. E é super importante vocês se sentirem seguras e seguros comigo. O segundo nível de conexão é entre vocês e o meu conteúdo. Todas as vezes que eu fizer perguntas do tipo, o que vocês aprenderam com isso? Está fazendo sentido para vocês? Vocês têm alguma dúvida que vocês querem me perguntar? Ou que eu der para vocês um exercício para vocês fazerem que seja individual e relacionado ao conteúdo, eu estou criando conexão entre vocês e o meu conteúdo. Por quê? Porque eu estou estimulando vocês a pensarem como o meu conteúdo se conecta com a realidade de vocês. E, por fim, conexão entre vocês e vocês. Entre os alunos, entre as pessoas que estão participando. E essa é a conexão mais elaborada da gente criar, ela dá um pouco mais de trabalho, mas também a mais importante, porque a gente ativa o botãozinho de inteligência coletiva, das pessoas aprenderem umas com as outras. A gente ativa também a oportunidade das pessoas mostrarem que elas sabem. Todos vocês aqui sabem alguma coisa sobre educação. Já compartilharam seu conteúdo, já educaram de alguma forma. Vocês estão doidinhos para falar, mas eu sei uma dinâmica, mas eu faço assim, mas os princípios que eu conheço são esses. Então, em algum momento, eu tenho que dar voz para vocês. Senão, isso fica contido dentro de você, você vai ficando frustrado por não poder apresentar aquilo que você sabe. E por não conhecer as outras pessoas que estão aqui. Então, a gente gera conexão entre nós mesmos e as pessoas que estamos assistindo, entre as pessoas e o nosso conteúdo, e entre as pessoas e as outras pessoas. Entre as pessoas e as outras pessoas é a mais difícil da gente fazer quando é uma aula, tipo, no YouTube ou no Instagram. Porque a gente tem que fazer isso pelo chat e não é tão bacana como quando a gente está no Zoom, que eu consigo quebrar vocês em sala, que eu consigo fazer vocês interagirem de verdade uns com os outros. Terceiro princípio, inclusão. Eu falei um pouquinho sobre ele já, né? As pessoas têm que sentir que elas fazem parte. Então, mesmo a Yara, mesmo
a Dani, a Natália, que não puderam abrir câmera, que não poder participar, eu tenho que falar delas o tempo todo, eu tenho que trazer elas para dentro do que está acontecendo. Elas têm que sentir que esse momento é inclusivo para todas as pessoas dentro das possibilidades dela. A gente, como ser humano, quer muito pertencer. E se eu fizer uma atividade que exclui alguém, é muito ruim. Aconteceu comigo numa mentoria, inclusive na mentoria que eu fiz no curso da Mica, né, da Mica Borges, e a gente fez uma atividade que não estava planejada, que eu tive um insight na hora. E eu pedi ajuda, né, para a monitora para separar as pessoas em sala, e uma pessoa ficou sozinha. E foi ruim a experiência para aquela pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ser inclusivo. Pode acontecer? Gente, shit happens all the time, né? Vai acontecer merda o tempo todo. Mas você tem que estar preparado e tem que estar com a intenção de incluir, porque aí o estrago é menor, tá bom? Próximo item, o próximo princípio é a intencionalidade. Tem muito a ver com o contexto. Tudo que a gente faz na construção do nosso produto de aprendizagem tem que ser intencional. Eu não vou colocar uma florzinha ali só porque eu gosto de flor. Então, eu não vou fazer uma dinâmica, eu não vou fazer alguma coisa se eu não sei o que resultado, se eu não tenho um objetivo para o resultado que ela vai dar. Tá? Então, tudo que vocês fizerem tem que ser intencional. Ah, eu vou usar o check-in, porque o check-in, imagina, o check-in é legal, super fácil. Tá? Para quê? Para que você quer saber como as pessoas estão se sentindo? Como que você vai usar esse retorno? Às vezes as pessoas fazem pesquisa, né? Ah, eu faço pesquisa de boas-vindas no meu curso. Eu falo, e o que você faz com os dados? Nada. Então, não faz a pesquisa. Tudo que você fizer tem que ser intencional, tem que ter um porquê para aquilo que está acontecendo. Quinto item, leveza e diversão. Às vezes, a gente vai fazer uma atividade que vai cutucar o emocional das pessoas, que vai, às vezes, fazer elas chorarem, que vai, ou às vezes vai dar uma bronquinha, um puxão de orelha, que vai desafiar a pessoa, até perder, às vezes, sabe aqueles desafios mentais que a gente faz, às vezes não consegue resolver, dá até raiva que tá de quebrar? Tudo bem, mas o pano de fundo é de leveza e diversão, na maior parte do tempo. É para ser gostoso, é para ser divertido, porque quando a gente está se divertindo, dando risada, a gente está aprendendo mais do que quando a gente está nervoso. Se a gente tem cortisol, adrenalina correndo no nosso sangue, a gente não vai aprender muito bem, porque a gente está no modo de sobrevivência, não é um modo de aprendizagem. Agora, quando a gente tem hormônios como dopamina, endorfina, que vem dessa leveza, a gente aprende muito mais. Então, se puder ser uma atividade leve, que vai fazer as pessoas rirem, maravilhoso. E, por fim, a imprevisibilidade. Nem sempre dá para ser totalmente imprevisível, mas sempre que a gente puder, é legal. Sempre que a gente puder fazer uma atividade que quebra aquilo que as pessoas estão esperando que vai acontecer depois, é muito bacana, porque o nosso cérebro fica acostumadinho com os padrões, né? E aí ele nem tá mais prestando atenção. Aí quando vem alguma coisa e quebra aquele padrão, que pode ser falar mais alto, que pode ser uma música, que pode ser uma imagem, que pode ser uma dinâmica que as pessoas não estão esperando, é bacana também quebrar alguns padrões, porque isso leva as pessoas a prestarem mais atenção naquilo que vocês estão falando. Bom, golinho de água. Queria propor uma reflexão para vocês inicial aqui. Depois que a gente ouviu esses princípios, as primeiras atividades que a gente fez, uma coisa que sempre fica no fundinho da minha cabeça, assim, uma pergunta é: como que a gente vai gerar interação com as pessoas nos nossos cursos se não tem o coffee break? Porque lembra dos cursos que vocês faziam na época do ao vivo? Qual que era o momento que normalmente você conversava com os outros participantes? Na hora do coffee break. Entre uma aula e outra. Entre se era um congresso, né, entre uma palestra e outra, que você conseguia esbarrar em alguém ali e conversar, porque normalmente os palestrantes não te davam tempo, o que eu acho um grande erro, durante a aula para vocês trocarem, interagirem. Aí, de repente, não tem mais o coffee break. E aí as pessoas simplesmente não interagem mais. É muito comum você fazer um curso online, uma mentoria, às vezes, e não conhecer as outras pessoas. Não interagir com elas. Então, cabe a nós criarmos essas oportunidades de interação. Então, eu vou criar aqui com vocês a primeira oportunidade de interação. Essa vai ser fácil, é só uma pergunta para vocês. Eu queria saber, de tudo que a gente falou até agora, dos 6 princípios, o que mais fez sentido para vocês? Como que isso pode ser aplicado na realidade dos produtos que vocês têm ou que vocês vão ter um dia e vão construir? Quem gostaria de falar? É um momento mais livre aqui do grupo todo trocando. Não vou escolher porque eu não sei quem pode abrir voz para falar, mas queria ouvir de algum de vocês. O que do que a gente falou até agora fez mais sentido para vocês?
A Dani está contando para mim aqui que leveza e diversão é algo que é importante para ela. E os níveis de conexão. A Natália colocou que os níveis de conexão fizeram muito sentido para ela. E aí, quem está podendo falar, que quer falar com voz aqui para gente? Ju, posso falar? Posso falar, Ju? Tá ouvindo? Ouvindo. É o meu que estava. Eu acho que a intencionalidade, para mim, é muito importante, porque eu sempre que fazia o trabalho anteriormente, eu tinha muito conteúdo e pouca intencionalidade. Isso gerou um vazio, né? Então, para mim, desses todos aqui, eu acho que a intencionalidade é muito importante. E eu vou te falar que ela faz bastante falta às vezes. Eu vejo, né, quando você começa a desenvolver essa sensibilidade, você começa a ver os produtos das pessoas prontos, você vê que às vezes falta a intencionalidade. Tem muito que você falou. Eu acho que quase ninguém que cai aqui não tem conteúdo. É muito difícil chegar uma pessoa até mim que não tenha conteúdo. Conteúdo dificilmente é o problema. Normalmente é realmente isso. As nuances que você pode colocar, outras camadas que você pode colocar no seu conteúdo para que ele chegue até as pessoas melhor. Porque ele vai chegar, mas às vezes vai chegar cheio de ruído. Ou vai chegar um monte de coisa, mas sem a intenção de como que ela vai usar cada uma daquelas coisinhas. Aí chega uma enxurrada de coisas que a pessoa não consegue nem aproveitar. Mais alguém quer colocar, gente? Antes de eu passar para o próximo item? Oi, Ju. Pois ir lá. A mim é muito importante a interação. Eu sinto que é muito chato, sabe? Ficar só o facilitador falando e não dar oportunidade de saber também o que o participante já sabe. Para mim faz muito sentido. Perfeito. Dependendo do assunto que você vai ensinar, faz mais sentido ainda, porque às vezes você pode trazer um conteúdo muito introdutório que você podia facilmente colocar os participantes em grupo e todos os grupos ia ter alguém que sabia um pouco mais sobre aquilo e eles conversavam, faziam aquela introdução, não dependia de você e você já via com um conteúdo mais avançado. Então tem vários porquês e vários comos de usar a interação para potencializar a nossa entrega, né? E principalmente para potencializar as pessoas que estão recebendo a nossa entrega. Mais alguém, gente? Ok, vamos seguir para a nossa próxima atividade. A próxima atividade, como eu disse para vocês, é uma crescente de risco, né, e de nível de interação. Ela é uma atividade que ela já é um nível de interação um pouco maior. A gente separa as pessoas em subgrupos, e aí aqui no Zoom a gente tem essa funcionalidade, né, de separar em salas, e a gente dá as instruções, sempre que você for separar as pessoas em salas, você tem que dar as instruções muito detalhadamente antes de separar em sala. E se você estiver num grupo grande, eu costumo dizer, antes de mais nada, que assim, quem não quiser participar não precisa sair, não foge, não sai do Zoom, fica na sala principal. É só não aceitar o convite para ir para a sala separada, porque às vezes as pessoas fogem nessa hora porque elas não querem participar. É só não aceitar o convite, tá? Então vocês façam isso que a gente chama de moldura. Antes de dizer que você vai separar, você avisa, olha, quem não puder, quem não quiser, hoje, não tem problema, fica aqui na sala principal comigo, mas é super legal se nas próximas vezes vocês puderem, faz essa introdução sobre a atividade. Essa é uma atividade de contação de histórias, e a gente pode usá-la em vários contextos diferentes. Você pode usar para as pessoas se conhecerem, contando alguma história, e aí a história que você vai pedir para a pessoa contar, vê a questão da intencionalidade e do contexto. Tem que ter a ver com o assunto daquele dia. Ou você pode simplesmente pedir, gente, eu já fiz isso com todos os tipos de públicos que vocês podem imaginar, vocês podem pedir para a pessoa contar uma história engraçada. A história mais engraçada da vida dela. Por quê? Porque isso sozinho vai elevar o humor do grupo. As pessoas vão voltar cheias de dopamina, dando risada, super felizes para aprender. Ah, mas Juliana, não tem conexão direta com o meu conteúdo. Tudo bem, tem conexão com a construção do contexto para aprender. Tem uma intenção, não está sendo feito só porque é engraçadinho. A intenção justamente é provocar as risadas. E as pessoas acabam se conhecendo pelas histórias que elas contam. É muito legal isso, porque você fala, uma vez que eu fui para Bahia, você foi para Bahia. Então,
cria essa conexão nas entrelinhas das histórias engraçadas. Então, precisa levar o humor, você quer que as pessoas estejam relaxadas, você pode usar essa atividade de histórias mais engraçadas. Só que você nunca falar para a pessoa contar uma história e solta elas, contem uma história. Sempre que você for fazer uma atividade, você dá o máximo de instrução e framework, que a gente chama, possível. Então, você vai falar assim, olha, eu vou separar vocês em grupos de 3 pessoas. Cada pessoa no grupo tem 1 minuto para contar a sua história. Marquem no relógio, porque vocês vão ficar por 3 minutos juntos. Depois de 3 minutos eu chamo de volta. Então, pensa numa história que você consegue contar em até 1 minuto, porque senão você vai ser cortado no meio da história. Ou, se for uma história muito curtinha, você vai ter lá os outros 50 segundos, todo mundo te olhando, esperando você acabar de contar a história, porque cada um tem 1 minuto. Então, tem alguém no grupo que fica ali com o cronômetro contando 1 minuto, tá? Para garantir que cada um fale o seu minuto. E depois a gente volta aqui para o grupo principal e eu vou deixar alguns de vocês compartilharem as suas histórias. Essa é o setup que a gente chama da atividade. Você tem que dar essas instruções bem direitinho antes de soltar as pessoas sozinhas, porque lá na sala separada você não vai estar com elas, não tem como elas falarem com você. Então, é importante que elas saibam exatamente o que vai acontecer. E essa questão do tempo de fala é crucial, porque uma vez que você dividiu elas em sala, tem uma pessoa que ama falar, tem uma Juliana no grupo. Pronto, ela vai dominar a fala e ninguém mais fala nada. E o outro vai ficar sem graça de falar, então, Juliana, já deu, né, minha vez. Então, se você antes fala assim, ó, vai ter um guardião do tempo no grupo, que vai contar 1 minuto no relógio e vai avisar quando deu 1 minuto, funciona. E todo mundo, ninguém fica chateado, todo mundo fala, e a pessoa que é o guardião pode interromper o outro e não vai ficar aquela situação deselegante, tá bem? Eu vou fazer o seguinte, como a gente está aqui, a maioria, sem abrir voz, eu não vou fazer essa atividade com vocês agora, porque ela é um pouco mais longa, a pessoa vai ficar 5 minutos aqui sem ouvir nada, e a gente também está com 40 minutos de aula, e eu não gosto de dar aulas muito mais longas do que isso, que eu sei que o nosso tempo é precioso. Então, eu vou deixar essa atividade como uma atividade na manga, para vocês fazerem com os seus cursos, com os seus cursos é boa, com os seus alunos, depois me contarem como que foi. Bom, vou fazer uma outra atividade super simples com vocês agora, que vocês podem aplicar o tempo todo com seus alunos. A gente vai fazer o dedômetro. Quero saber como que tá a nossa live, se ela tá bacana ou se ela tá um porre. Aí eu vou pedir para vocês colocarem o dedão assim. Para baixo é ruim, assim mais fácil, né? Para baixo é ruim, para cima é bom. E aí vocês colocam para mim um indicativo de como que tá. Tá mais ou menos? Tá tipo assim? Tá muito ruim? Não, tá bacana, tá legal, tá aqui em cima. Aí você pede para os seus alunos fazerem esse dedômetro. Você abre aqui, né, no formato que você consiga ver todo mundo e pede para eles fazerem o dedômetro. Vamos brincar agora. Como que tá aqui a nossa live de interatividade, galera? Ó, quem não pode abrir câmera, bota o joinha. Perfeito, Yara, obrigada. Botem aqui. Tá ruim? Tá bom. Aí, ó, veio o dedinho para cima. É um pouco coasivo, as pessoas vão ter que se expor, mas vou te falar, se ela estiver muito ruim, vai vir os dedinhos para baixo, sabe? E quanto mais liberdade você tiver com seus alunos, mais eles vão poder falar assim, puxa, não era isso que eu estava esperando para essa aula de hoje. E é um momento bacana, divertido, né? Você pode fazer de vez em quando o tal do dedômetro de como a coisa tá indo, tá bom? E aí, você sempre tem que ter na sua manga, no seu repertório de atividades, uma atividade de abertura, um check-in, uma atividade de aquecimento e uma atividade de fechamento. As atividades de fechamento, normalmente são atividades que você faz as pessoas pensarem sobre como aquilo vai se manifestar na vida delas. Ou agora que essa aula acaba, o que a gente faz com isso que a gente aprendeu? Vocês percebem que hoje eu não entrei muito na categoria de atividades de conteúdo, né? A gente ficou mais na categoria de atividades de aquecimento e eu vou trazer agora de conexão entre as pessoas, uma de fechamento. A gente vai ter lives todo mês agora para falar de interação aqui no Zoom. E aí eu vou trazendo outras categorias de atividade. Então eu vou fazer uma de fechamento com vocês agora. Por algum motivo, o nosso cérebro gosta muito de imagens. Mais do que ele gosta de palavras, mais do que ele gosta de números, dados, fatos, ele gosta de imagens. Então, quando a gente associa um conceito com uma imagem, a probabilidade dele ficar guardado na nossa memória de longo prazo é muito maior.
Então, a brincadeira que eu vou fazer com vocês agora, vocês podem fazer de vários jeitos diferentes. Vocês podem ter imagens que vocês vão mostrar para as pessoas, ou você pode pedir que as pessoas busquem imagens, ou como eu vou fazer com vocês agora, objetos. O que é o bacana do objeto? O objeto é muito legal porque eu tenho que me movimentar. Nem que seja para pegar uma coisa que está aqui na mesa, mas eu tenho que me virar, eu tenho que olhar o ambiente, então eu saio um pouco dessa bolha do online que eu tô e volto aqui para o físico. Então, ele quebra um pouco, ele faz a pessoa se movimentar, se oxigenar, é super legal, tá? Podem usar isso em todas as suas aulas, não tem contraindicação nenhuma pedir para as pessoas pegarem alguma coisa física para mostrar. E o que eu vou fazer para vocês agora eu quero que vocês busquem uma coisa aí no ambiente de vocês que simbolize essa característica que vocês colocaram, que é a característica que vocês mais são gratos por vocês terem. Que objeto que está aí que para você se conecta com essa característica que vocês colocaram? Olha que difícil, mas sempre tem. Olhe para os seus objetos do dia a dia com um olhar diferente. Eu vou pegar um bem exótico, porque eu estou no quarto da minha filha. Vai vendo, né? Já sei, peguei aqui. Obrigada, Yara. Dani falou que pegou o fone de ouvido. E aí, mostrem para mim os objetos. Elaine, você tá com uma flor, é isso? Pode abrir o microfone para contar para gente. Por que você pegou essa flor? Você tá com o microfone fechado. Pronto, agora abri. Eu peguei uma orquídea. Ela está sem a flor ainda, mas está brotando já. Eu peguei essa flor porque eu coloquei amorosa, né, como qualidade. E eu trabalho com terapia do coração, do amor, com essências, com várias coisas que têm a ver com as plantas, né, e com as flores. Então, a orquídea, para mim, representa bem a amorosidade. Legal. Eu vou precisar de um pouco desse amor para mim, orquídea. Gente, eu sou uma matadora de orquídeas. E as minhas flores durante, sei lá, uma semana e morrem. Eu fico muito triste. Essa daqui estava linda, mas eu fiz uns cursos com ela aqui atrás. Acho que as pessoas gostaram tanto dela que ela não gostou dos olhares, não. Eu tenho um problema com plantas. Quem mais? E você, Leterina, você consegue falar? Consigo sim. Peguei um microfone. Por que microfone? Estava aqui do lado. Porque é comunicativo. Eu tenho um microfone que faz parte do meu trabalho. Eu vou pegar a carona no seu, então. Você faz o quê, Leterina? Eu dou aula de comunicação. Olha só, que bacana. Então, a gente tá amigo de profissão. Eu vou trabalhar com a da minha filha, né? Então, não tinha nada de trabalho aqui comigo. E aí eu olhei para dois objetos aqui do quarto, né? Vou pegar um dos dois. Aí eu peguei os dois mesmo assim. Porque você falou do microfone e eu olhei para a escovinha dela e eu pensei, puxa, quem nunca, né? Quem nunca ensaiou na frente do espelho com a escovinha? Eu super faço isso quando a gente estava na época das palestras ao vivo, que tinha que segurar o microfone. Várias vezes que eu ia ensaiar em casa, super ensaiava com uma escova, eu lembrei disso. E peguei aqui também o livrinho, porque ela tá com 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e alguns dias. E aí tá naquela fase de começar a querer balbuciar as primeiras palavras. Então eu fico o dia inteiro lendo as palavrinhas para ela, falando com ela. E comunicação é algo muito importante para mim, né? Então eu acho que eu acabo transferindo isso para ela de algum jeito. Bom, quem vem agora? De lá ou Melissa? Melissa, vai lá você então. Hoje eu coloquei habilidosa porque eu gosto muito de fazer coisas com as mãos. Isso aqui não é o meu trabalho, meu projeto, é meu hobby. Então, estou fazendo um tapete de crochê, um modelo que a minha filha pediu para o quarto dela. Estou na fase do crochê. Eu gosto de muitas coisas com as mãos, mas estou na fase do crochê. Que legal. E outra coisa que eu também vou contar para vocês. Eu sou tipo -5 na fila das habilidades manuais. Meu marido fica brincando que o dia que a Olivia tiver que levar as coisinhas para a escola, as professoras vão falar, por que você deixa a sua mãe fazer? Faz você mesma, não deixa a mamãe fazer não, porque eu sou muito criativa, mas as minhas mãos não acompanham a minha criatividade na execução. E você, Zilá? Eu peguei um caderno
porque eu também trabalho com treinamento, uma assistência de treinamento, então comprometida, muito importante fazer anotações e acompanhar, mas também poderia ter pegado uma flor, né, porque eu me comprometo em cuidar dela direitinho. Também gosto de trabalhos manuais, viu, Melissa? Dava para você pegar todos os objetos. Legal. E você sabe que o caderninho ele tem um significado muito especial para mim também. A gente agora, né, com isso daqui, tende a querer anotar tudo no bloco de notas o tempo todo, mas as anotações feitas à mão, elas têm um outro valor, e não só simbólico para a gente, mas também um valor cognitivo, né? Tem várias pesquisas que mostram que quando a gente escreve à mão, aí, ó. Para mim é muito importante. Ontem falaram para eu fazer uma atividade, ó, eu escrevi 8 páginas. Tem os meus caderninhos que eu participo também, eu gosto muito de fazer isso. Dá para fazer o que a Elaine fez do mind mapping, né, das conexões. E o outro truque do escrever à mão é que, assim, se eu estou digitando, dependendo da minha habilidade como digitadora, eu consigo digitar quase na velocidade que a pessoa fala, se não for a Juliana, né? Porque a Juliana manda ver, fala bem rápido. Mas a pessoa consegue digitar super rápido e às vezes ela faz meio que um copia e cola, né? Então o palestrante está ali falando e ela está anotando quase que a mesma coisa. Sabe aquele livro que você lê e grifa o livro inteiro? E quando você está escrevendo à mão, é impossível. Você tem que fazer uma seleção. Então você faz um trabalho cognitivo extra de você pensar, tá, o que a pessoa falou, o que ficou para mim? Eu tenho que fazer esse trabalho cognitivo para anotar só os pontos-chave. E isso faz com que a gente já aprenda muito mais. Então, vocês estimularem nos seus cursos, os seus alunos a terem um caderninho, a anotarem, a tirar foto do caderninho e compartilhar para dizer que foi feito no caderninho, é muito legal. Por fim, para fechar aqui nosso encontro de hoje, bora fazer um check-out, gente. Entramos com vários sentimentos, como saímos aqui de hoje? Vou colocar o meu aqui, mas daquele mesmo esquema. Escrevam, mas não apertem Enter ainda. Se puder escrever em caixa alta, melhor. Por que caixa alta melhor do que normal? Porque quando eu peço para fazer essas atividades específicas, dependendo do tamanho do grupo, pode ter um monte de conteúdo no chat. E aí, como esse é da atividade, ele vai estar em caixa alta, ele se destaca e fica fácil da gente ver o conteúdo que foi colocado no chat. São esses truquezinhos que, com o tempo, vão fazendo bastante diferença na forma como a gente aplica as atividades no online. Então, vamos lá. Escrevam aí qual que é o sentimento que vocês terminam o nosso encontro de hoje. Bora lá, no 3? 1, 2, 3. Foi! Olha, ganhei um monte de gratidão. Obrigada, Natália. Eu coloquei que eu estou com um sentimento de satisfação, é muito gostoso. E eu entro muito em flow quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho. Então, para mim, é muito gostoso. Por um lado, é super desgastante, porque entrar em flow faz com que a gente consuma muita energia. É um estado óptimo da mente, mas ela gasta muita energia também. Então, é bom descansar depois, né? Mas é bom. O sentimento é bom, né? A gente fica meio viciado. O Leterino tá feliz, a Elaine tá animada com gratidão, a Zé tá... vocês estão... Só inverteu a ordem. Gratidão e animada, Dani gratidão, Melissa animada. Que bom, gente, que eu consegui provocar em vocês exatamente o sentimento que eu gostaria, que é esse sentimento de empolgação, de vontade de colocar em prática, de entender que são coisas muito simples, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, mas é isso? Mas eu achei que você ia mostrar... Não, é simples, mas quando bem aplicado, faz muita diferença na percepção que as pessoas vão ter da qualidade da sua aula. Às vezes, gente, o simples fato da gente, a cada 10, 15, 20 minutos de aula, parar e perguntar o que vocês aprenderam até agora, deixar 2, 3 pessoas falarem, só isso já faz muita diferença. Porque a maioria não faz nem isso. Então, a gente já consegue trazer o momento da pessoa decodificar aquilo que foi falado e botar de volta para a gente. É muito comum que quem está na posição aqui de orador não queira perder a palavra, não queira passar a palavra para quem está do outro lado assistindo e fique com essa palavra o tempo todo. E quando a gente passa a palavra, a gente percebe a riqueza que pode acontecer. Para finalizar aqui, gente, queria convidar vocês, quem não tiver, acho que a maioria aqui já está, vai acontecer na semana que vem, de 4 a 9 de março, o curso gratuito do Strava,
em que a gente vai falar sobre criação de produtos digitais a partir do nosso conhecimento. O link de inscrição está lá na minha biografia do Instagram. Bom, pessoal, antes de encerrar, alguém queria colocar mais alguma coisa, uma dúvida que não foi colocada porque não teve oportunidade, um comentário que gostaria de fazer e não foi chamado para fazer? Esse é o momento. Podem abrir o microfone e falar. Bom, a gente dá uns minutinhos, porque às vezes o tempo do dedinho clicar no microfone demora, mas eu estou sentindo que vocês estão se sentindo ouvidos aqui, ouvidas. Ninguém pediu a palavra. Vou encerrar a nossa conversa de hoje por aqui. Agradeço demais vocês por terem participado comigo. Foi um grande prazer. E mês que vem tem mais. Toda quinta tem aulão lá no Instagram. Esse especial aqui no Zoom é uma vez por mês, tá bom, gente? Obrigadão, beijos e um ótimo dia de quinta-feira para vocês. Obrigada, Ju. Até mais, pessoal.